Como passar em concurso público, pessoal? Se vocês já estudam ou estão pensando em prestar concurso público, já devem ter feito essa pergunta. Você não sabe se é melhor fazer cursinho presencial, se você assiste videoaula, se você lê livro dos doutrinadores, se você lê PDF de cursinhos com a matéria um pouco mais mastigada, se você vai direto na lei seca, se você se reúne em grupo, se você intercala exercício com teoria, se você intercala entre matérias diferentes para conseguir estudar por mais tempo, se você resolve exercício com gabarito e chega a resposta logo em seguida, se deixa para checar a resposta depois, se você confere quantos por cento acertou da lista de exercício. Eu acho que o melhor método, pessoal, é a combinação de cada um desses. E cada método vai depender da matéria e de cada um. Se você está num nível mais avançado, se você está no nível mais inicial, e também com relação a cada pessoa. A minha maior preocupação não é o método, pessoal. A gente pode falar das vantagens e desvantagens de cada método aqui, e fazer um vídeo específico só sobre esse assunto. O que eu tenho mais preocupação é se você faz resumo. Por quê? Porque se você não faz resumo, se você não resume aquilo que você estuda, você pode estar jogando seu tempo de estudo fora. Você pode não estar aproveitando o seu estudo da melhor forma. Por quê, pessoal? Porque é humanamente impossível vocês se lembrarem de tudo que estudaram. Ainda mais se lembrar do que estudou daqui a tanto tempo até o dia da prova. Então, assim, por mais que vocês utilizem os métodos X, Y, Z, o melhor método de estudo, vocês provavelmente vão esquecer o que vocês estudaram se vocês não revisarem e não ficarem constantemente revisando. Né? Para o nosso cérebro guardar a informação, ele precisa receber informação várias vezes. Eu costumo dizer que quem passa em concurso público é quem desenvolve 3 habilidades. A primeira é identificar o que cai em prova, a segunda é resumir e a terceira é revisar os resumos. É por isso que eu estou aqui já com esse resumo em formato de mapa mental, bem aqui atrás. Daqui a pouco eu vou explicar cada pedacinho dele, não só para vocês memorizarem o conteúdo, mas principalmente para que vocês possam ter a mentalidade de um aprovado. Tá bom? Então, se você está começando a estudar, se você está em dúvida se um dos concursos públicos é para você ou não, se você já vem estudando há algum tempo, se você está querendo memorizar o conteúdo que você estuda, preste bastante atenção, porque a gente vai dar uma aula aqui espetacular do assunto que eu considero fundamental. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que esse cara está falando isso? Quem é ele? Né? Por que está aqui falando qualquer coisa? Bem, eu sou Ives Salvatore, sou engenheiro eletricista pela Universidade de Brasília, já fui aprovado em concurso público dos 3 poderes da União, inclusive para concurso público fora da minha área de formação, já passei em primeiro lugar para técnico em eletrônica e eletricidade e telecomunicações do Superior Tribunal de Justiça, passei para analista do Banco Central na área de contabilidade e finanças, para economista do Ministério da Justiça, que sim, nem ser economista eu sou, estava só treinando para o do Banco Central. E hoje eu sou servidor público do Senado Federal, técnico em eletrônica e telecomunicação. Então eu acho que eu tenho alguma bagagem aqui, alguma experiência para passar e poder compartilhar com vocês. Eu não quero aqui ficar me gabando, nem contando vantagem. O objetivo aqui é te ajudar a poupar tempo que eu perdi esquecendo tudo aquilo que eu estudava. Então, pessoal, o que eu quero reforçar é que qualquer que seja o método de estudo, se vocês não resumirem e não ficarem constantemente revisando os seus resumos, para aquilo ficar na mente de vocês, guardado na memória, internalizado, pode ser muito difícil vocês serem aprovados em concurso. Não é porque você não estuda, não é porque você tem que estudar mais, é porque você tem que lembrar o que você já estudou. Com certeza, né, quem estuda para concurso estuda bastante e às vezes não tem um rendimento tão bom porque acaba esquecendo. E realmente o tempo é cruel, pessoal, e é assim com todo mundo. Agora, existem formas de melhorar a nossa lembrança, a nossa memória daquilo que a gente estuda. É cientificamente comprovado, né, que quanto mais linguagens, quanto mais sentidos você utilizar para receber uma informação, o que acontece? Mais duradoura será a lembrança daquela informação. Por isso que eu preparei a aula com diversas figuras e palavras-chave. Daí vocês vão vendo, a ideia é que vocês vão observando as figurinhas e ao mesmo tempo vão ouvindo a explicação. Daí eu tenho então certeza que depois da aula de hoje vai ficar muito mais fácil lembrar desse conteúdo que a gente vai passar aqui. Vocês vão até sonhar com as figurinhas, com a minha voz aqui explicando e lembrando de cada figurinha do nosso mapa, tá bom? Eu acho super interessante a gente começar com esse assunto de hoje, porque qualquer que seja a área do seu concurso público, né, qualquer que seja a área-alvo que você está estudando, o direito administrativo, eu diria que vai estar presente em quase que 100% dos casos.
e ter uma visão geral sobre essa matéria é o primeiro passo para quem quer estudar para concurso público. E essa primeira visão geral eu acho muito, muito, muito importante. É por isso que a gente vai começar com essa aula aqui hoje. Vamos falar sobre a organização da administração pública. Se você entender como ela se organiza, se você entender como está estruturada a administração pública, tudo vai se encaixar mais fácil na sua cabeça. Entender esse assunto vai inclusive te ajudar a escolher a área de concurso público que você vai fazer. Tá bom, pessoal? Vamos então, sem mais delongas, começar o nosso mapinha aqui. Vem comigo e acompanha aqui que a gente vai entrar então no nosso mapa a partir de agora. Esse bonequinho aqui, ó, com a República, um bonequinho com cabeça de República Federativa do Brasil, é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público interno e externo, dotada de soberania. Aí o que acontece? A Constituição criou as entidades políticas, falou que o Estado brasileiro era uma federação, então constituída de entidades federativas, ou também chamadas entidades políticas. Esse processo que a Constituição criou entidades políticas é a chamada descentralização política. Descentralização política, tá bom? Quem são essas entidades políticas? As entidades políticas são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. A gente tem aqui 20 e tantos estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, enfim. E os municípios, que atualmente o Brasil tem mais de 5 mil municípios, se não me engano. Todas as entidades políticas aqui, elas têm autonomia, não pode falar que elas têm soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro. Elas têm autonomia tanto política quanto autonomia administrativa. Então elas podem legislar, então tem autonomia política. E elas estruturam os seus serviços, os seus departamentos, da forma como elas bem entendem. Então elas têm autonomia administrativa. Tanto que elas podem fazer o quê? Descentralização administrativa. Veja bem que não é descentralização política que as entidades políticas vão fazer. Elas vão fazer descentralização administrativa. Então, elas vão criar as entidades administrativas, que estão aqui no nosso quadro laranja. As entidades administrativas têm autonomia, mas não autonomia política. Elas têm autonomia administrativa. Então, elas não podem legislar. Quem são essas entidades administrativas, pessoal? São esses outros bonequinhos aqui, ó. Bonequinho das autarquias, das fundações públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, dos consórcios públicos. Cada bonequinho aqui, ó, tem em sua cabeça para representar um exemplo de, por exemplo, autarquia. Quem é um exemplo de autarquia? A Anatel, é uma autarquia federal. As fundações públicas, qual que é a fundação pública federal que a gente tem aí? A FUNAI, a Sociedade Economista, a Petrobras, a empresa pública, a Caixa Econômica. E aqui é um acordo entre os consórcios, por exemplo, a União, o Estado e o município, fazendo uma nova entidade a partir de um acordo, né, de um consórcio público. Então dá origem a outro bonequinho. Essas entidades administrativas, então, foram criadas por um processo chamado descentralização administrativa. E elas compõem a administração indireta. Por quê? Porque elas foram criadas novas pessoas a partir das pessoas políticas, das entidades, os entes federativos, as pessoas políticas. As pessoas políticas, elas podem, ao invés de criar outras pessoas, no caso aqui as entidades administrativas, elas podem criar órgãos para melhor realizar a sua administração pública. Elas podem criar órgãos. Se for a União vai criar órgãos federais. Os estados vão criar órgãos estaduais e assim por diante. O Distrito Federal vai criar órgãos distritais e os municípios órgãos municipais. Repare, pessoal, que esses órgãos aqui, eles compõem aqui, ó, eles fazem parte, não é uma nova pessoa. Ele veio aqui, ó, do bonequinho, não é uma nova pessoa. É um órgão do nosso bonequinho. Por isso aqui, ó, coração, pulmão, aqui o sistema circulatório, o sistema digestivo, aqui o estômago, tá, o fígado, aqui o rim, bexiga. Então podemos ter aqui nos órgãos federais tanto órgãos do poder judiciário, por exemplo, o STJ, poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados, e também os ministérios aqui, ó, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, representando os órgãos do poder executivo, tá bom? Órgãos estaduais, distritais também a mesma coisa. Agora, da mesma forma como a administração pública pode criar pessoas e órgãos, ela também pode extinguir. Por isso que a gente está aqui, ó, com o nosso túmulo aqui, ó, um caixãozinho representando o quê? A extinção de pessoas, que é o processo da centralização,
E a extinção de órgãos aqui, ó. Os órgãos aqui sendo extintos, extinção de órgãos. A extinção de órgãos é o processo chamado concentração, tá bom? Então, se a administração pública atua diretamente por meio dos seus entes federativos, ou também chamados entidades políticas, que são esses aqui, se ela atua por meio desses entes aqui, ou também por meio de seus órgãos, nós chamamos administração direta e dizemos que a atuação do Estado é de forma centralizada. Administração direta, atuação do Estado de forma centralizada. Agora, de outra forma, se a administração pública exerce a sua atividade por meio da sua administração indireta, ou seja, dos seus entes administrativos, das entidades administrativas, dizemos que o Estado atua de forma descentralizada. Tá bom, pessoal? Bem, e aqui, para fechar, essas palavrinhas, autonomia e soberania. Também tem que ter cuidado, porque o que essas questões gostam de fazer, pessoal? É bem, como é que se diz? É bem, vamos voltar aqui, deixar aqui no mapa mental aqui atrás para vocês. Vocês já devem estar sacado a brincadeira. O que as provas gostam de fazer? O examinador gosta de trocar palavras-chave. Ele troca, por exemplo, descentralização com desconcentração, troca centralizada com descentralizada, troca soberania com autonomia e, nesse caso, a gente costuma dizer que o quê? A palavra tem poder. Trocou uma palavrinha, deixou o item totalmente errado, incorreto. Ou uma palavrinha faz o gabarito ser alterado. Então, já deu para sacar que o examinador, não é porque ele é covarde não, pessoal, porque também ficar fazendo essas questões para dar muita interpretação, ser muito criativo na elaboração da questão, acaba dando muito pano para manga, tendo muito recurso, e acaba estragando o concurso público. Então o examinador, o cara que vai elaborar a questão, ele se atém realmente aos detalhes, e por isso tem muitas questões que cobram esses peguinhas aí, que é só trocar uma palavra. Por isso, as palavras têm poder. Fiquem atentos às palavras-chave que a gente vai ter no nosso mapa mental. Então o nosso mapa mental aqui tentou exatamente jogar luz nessas palavras, mostrar para vocês depois de ler assim, 10 páginas ali, 100 páginas, acaba que acha que tudo é a mesma coisa. Então, para a gente ver aqui o poder que tem um mapa, um resumo como esse. Imagine que você fosse ler esse conteúdo aí num livro. Quanto tempo você gastaria para ler um assunto desse capítulo aí? Vamos colocar aí, sei lá, 1 hora, 2 horas de leitura. Depois de uma semana você não lembra mais do que você leu, nem 10%, imagino. Não lembra nem 10% do que você leu. Aí você vai revisar. Quanto tempo você vai demorar para ler de novo para revisar? Mesmo se você tiver grifado aquilo ali. Você acha que você vai revisar rapidamente? E quando você fizer isso de um conteúdo muito grande, quanto tempo vai levar para você revisar? E se você não revisar, você vai esquecer. Agora, se você faz um mapa mental, em 5 minutos você revisa o mapa mental todinho. Daqui uma semana você esquece, você revisa ele. Aí você leva um mês para esquecer. Aí você, daqui a um mês, revisa 5 minutinhos. O que vai acontecer? Você vai lembrar por mais, sei lá, 3 meses. Daqui a 3 meses você revisa novamente. Então o tempo de revisão é muito rápido. Você consegue resgatar a informação muito mais rápido. Sem contar que a informação está ali. Ó. Você sabe, uma coisa está desse lado, outra coisa está desse lado, um negócio está aqui, outra está aqui. Uma é da uma cor, outra de outra. Fica muito mais organizado na sua cabeça. Entendeu, pessoal? Deu para então entender o poder desse mapa. Esses mapas eu considero eles tão poderosos que eu resolvi dar o nome de Power Maps. Power Maps, mapas poderosos. Power de poder e Maps de mapas. Power Maps, verdadeiros Power Maps. São poderosos, poderosíssimos, pessoal. Um mapa como esse aí, eu acho que você vai acertar as questões da sua prova, mesmo que as questões que as figurinhas possam parecer um pouco bobinhas, infantis assim, tenho certeza que você vai lembrar dessas figurinhas na hora da prova, vai acertar as questões achando graça, pessoal, lembrando onde está cada bonequinho, cada pedacinho do nosso mapa. Então, eu considero que esses mapas são úteis tanto para quem está começando e ainda não sabe nada da matéria, nunca viu aquilo na vida, não faz a menor ideia de por onde começar, quanto para quem já sabe, já estudou, que é apenas revisar para a prova e memorizar o conteúdo por mais tempo. Então, os mapas servem tanto para quem está querendo começar, quanto para quem já estuda há algum tempo.
E se você quiser baixar, né, quem quiser baixar o PDF com o mapa mental da aula de hoje e receber mais dicas para encurtar a aprovação em concurso público, basta se cadastrar aqui no site. Eu não sei onde você está assistindo, se você está vendo em algum lugar aqui, pode deixar o seu e-mail, WhatsApp, Telegram, ou se inscrever no canal, seguir no Instagram. Eu não sei onde é que você está vendo essa aula hoje, mas enfim, mantendo contato, vocês vão poder receber outras aulas como essa aqui, ficar mais por dentro do mundo dos concursos. Então faz o cadastro rapidinho para a gente continuar mantendo contato e te ajudando. Porque o objetivo aqui é o quê? É ajudar pessoas, né, a poupar tempo estudando que de fato cai em prova, ajudando a memorizar o conteúdo até o dia da prova. Então eu espero que está ajudando pessoas realmente comprometidas, pessoas honestas, pessoas que vão ser servidores públicos, que vão dar orgulho para a população, que vai ajudar a reduzir a corrupção, trabalhar de forma honesta e dedicada, né, para a gente ter os serviços públicos que a gente realmente merece, pessoal. A gente reclama tanto aí de serviço público, de fila que a gente pega, de serviço mal prestado. Então eu espero estar ajudando aí pessoas que vão ajudar a melhorar a qualidade do serviço público. E também espero que essa pessoa, né, você aí como novo servidor público, aí, né, passando concurso público, possa também desfrutar, né, do trabalho digno, de se orgulhar do que faz, né. Nada como mais justo de que pessoas que fazem o bem também poderem ajudar, poderem aproveitar a vida com liberdade financeira e, enfim, com orgulho do que faz. Então, pessoal, só para fechar agora, antes de terminar aqui, dar uma injeção de motivação aqui para quem acha que estudar para concurso público é chato. Eu tinha um professor que toda vez que a gente voltava do intervalo, ele via o pessoal estava meio cansado, assim, já meio distraído, para chamar a atenção da galera, ele dava aquela motivação, não só falando do salário, né, quanto que ia ganhar, que ia ter liberdade e tal, todos os benefícios, mas ele também explorava um pouco as dores, né, do concurseiro. Falava assim, ó, você acha que estudar para concurso público chato? Chato, pessoal. Tem muita coisa chata nessa vida. Coloque na sua cabeça que estudar para concurso público é legal, é muito bom, você vai ser uma pessoa mais esclarecida, tá. Chato mesmo, pessoal. Tem muita coisa chata. Chato é sobrar mês e pouco salário. É acabar o salário já no início do mês. Chato é não ter dinheiro para pagar as contas, pessoal. Chato é ter que pedir dinheiro para os pais, depender do marido, da esposa financeiramente. Chato é não ter dinheiro para pagar uma escola boa, de qualidade para os filhos. Chato é não poder viajar, chato é não poder jantar num restaurante bacana, chato é ter o chefe explorando e ter que aguentar aquele chefe chato que fica explorando, chato é estar desempregado, chato é ser ignorante. Então, pessoal, estudar para concurso público é muito bom, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa mais esclarecida, mais consciente dos seus direitos. E você sendo servidor público, você pode melhorar a qualidade do serviço público para a população e se orgulhar disso, que servir a população é realmente um motivo de muito orgulho. Então, eu espero que vocês estudem, façam seus resumos, porque um resumo bem feito, pessoal, é um degrau que você sobe rumo à aprovação. Cada resumo bem feito é um degrau a mais que você vai se aproximando da sua aprovação. Então, continue estudando, resolva muitos exercícios e faça os resumos baseados naquilo que de fato cai em prova. Não deixe de se cadastrar aqui, manter o contato para a gente receber mais aulas como essa. Dá uma olhada aí no PDF que está esperando vocês. Eu dei uma limpada aqui, fiz um mapa com mais... Peguei uns pedacinhos do mapa e deixei ele mais limpo. Então a gente tem aqui, né, as entidades políticas, né, os entes federativos, as entidades administrativas, as palavras-chave, a República Federativa fazendo a descentralização política, as entidades fazendo a desconcentração, a União desconcentrando, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a descentralização administrativa, seja da União, dos estados, do Distrito Federal, e aí por aí vai, pessoal, a concentração, a centralização, os dois aqui juntos, né, os órgãos e as entidades sendo extintas, administração direta, administração indireta, a atuação do Estado de forma centralizada por meio da administração direta, a atuação do Estado descentralizada por meio da administração indireta, e aqui as palavras de soberania e autonomia para quem elas se aplicam, a República Federativa do Brasil, as entidades políticas com autonomia política, as entidades administrativas sem autonomia política, e aqui o nosso mapa mental. Bem, foi feito com muito carinho, espero que ajude bastante a vocês, e bem, eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês foco nos estudos, bons estudos, um forte abraço, e a gente se vê. Até mais, um abraço!